eu sou filho de uma família de pastor. Meu pai foi pastor, já está com Jesus. Meu irmão Ebenezer é pastor também, e eu. Nós três, na família, o Senhor nos chamou para o ministério. Eu sou o caçula da família, são 12 irmãos. E eu convivi em igreja desde pequenininho. E eu não posso deixar de dizer para os irmãos aqui que eu aprendi a pregar, muito do que eu aprendi com meu pai, mas aprendi a pregar também com um gato na nossa casa. E eu imitava meu pai na igreja, eu e meu irmão Eliel, tínhamos lá um lugar onde nós íamos, e então todos os dias nós fazíamos o culto. E quem era a plateia? O gato. Então o gato estava lá todo dia para participar do culto. E eu então pegava a Bíblia, nem sabia ler direito, abria a Bíblia e eu pregava. E na hora do apelo, quem aceitava Jesus? O gato. O gato levantava a mão, aceitava Jesus, eu chamava o gato à frente, e aí íamos fazer a profissão de fé do gato. E na hora da profissão de fé eu dizia para ele, o irmão fuma, soprava na orelha dele, ele dizia não. Bebe também não. E aí ia fazendo todas as perguntas. E as perguntas que a gente queria que ele confirmasse, a gente apertava o rabo dele. O irmão vai dar o dízimo, ele miau, quer dizer, vai dar, vai contribuir com a igreja. Depois que o candidato era examinado, como na igreja, tinha o batismo. E trazíamos a bacia, eu fazia todas as perguntas normais, ele respondia e nós batizávamos o gato. E ele então, depois do batismo, secávamos o gato e aí vinha a celebração da ceia do Senhor, irmãos. E isso era num culto só, você imagina. E aí a gente mudava os elementos, trazíamos leite e pão e o gato bebia. E, irmãos, aquele gato era crente, porque todo dia o gato estava lá aceitando Jesus, sendo batizado, participando da ceia, todos os dias. Né? Aquele gato não podia ir para outro lugar. O gato morreu. E aí nós fomos, eu e meu irmão, pai, nós temos que fazer um culto, porque o gato morreu. E meu filho, não precisa, é um animal. Não, esse gato é crente, pai, porque... E nós falávamos isso. Foi um tempo gostoso. Mas Deus usa circunstâncias como essa para abençoar a nossa vida. E eu quero passar um clipe aqui, incentivando essa igreja a trabalhar em equipe, a trabalhar juntos, a vencer juntos e a unir as forças para que vocês sejam sempre vitoriosos. Preste atenção nesse clipe, a importância de caminharem juntos com o seu pastor, pastor Paulo e irmã Jaqueline. It's smarter to travel in groups. Quando a igreja caminha junto, não tem adversário, meu irmão. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante a igreja estar unida, junta, caminhando no propósito de Deus, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Abra a tua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. E eu quero ler com você o texto que está aí do versículo 6 a 9. Eu queria pensar nesse tema, uma vida produtiva. Pergunte aí a pessoa do lado, você tem uma vida produtiva? Pergunta aí a pessoa que está do seu lado, você tem uma vida produtiva? Eu queria que o irmão que está no banco de trás cutucasse no irmão que está na frente e perguntasse, você tem uma vida produtiva? Cutuca aí no irmão, pergunta, você tem uma vida produtiva? Isso, é sobre isso que eu quero pensar nessa noite com você. Você tem uma vida produtiva? É isso que eu quero pensar com você. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 até o versículo 9. Fique com a sua Bíblia aberta. Eu queria pensar com você sobre uma vida produtiva. O que é que torna um crente uma pessoa produtiva?
Por que algumas pessoas são produtivas, são capazes de realizar tanto na vida, e outras não? O que é que torna você e eu produtivos? Será que é o fato de termos a abundância de bens? Será que é o fato de termos uma intelectualidade alta? Será que é o fato de termos uma formação especializada? O que torna você uma pessoa produtiva diante de Deus? O que torna você uma pessoa que exala aquilo que Deus quer, que são os frutos? Será que é isso? Será que uma pessoa que não tem tanta cultura, será que uma pessoa que não tem tanto conhecimento, pode produzir alguma coisa para Deus? Essa é a pergunta que eu queria fazer. O que é que Deus espera de você? Será que Deus espera apenas aquilo que você pensa, ou será que Deus espera mais de você? Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Deus espera sim que você seja uma pessoa produtiva. O desejo do coração de Deus é que você seja uma pessoa produtiva. No Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 8, tem uma palavra a esse respeito muito interessante, que diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O desejo de Deus, portanto, é que você dê muito fruto. Deus não espera pouco, Deus não espera mais ou menos, Deus não espera alguma coisa, Deus espera muito de você. Sabe por quê? Porque você também espera muito de Deus. Quando você ora, você espera muito de Deus. Quando você jejuma, você espera muito de Deus. Quando você se lança a realizar a obra, você espera muito de Deus. Deus também espera muito de você. Mas o que é que eu posso fazer, pastor, para ter uma vida produtiva? A Bíblia aponta as condições para você frutificar e ter esta vida produtiva que Deus deseja. Que condições são essas? Algumas, e eu quero pensar com você agora, refletir rapidamente. Primeira condição: examine as suas raízes. Você pode falar isso para a pessoa do lado? Examine as suas raízes. Meus irmãos, é muito importante isso. Crente sem raiz não sobrevive. Infelizmente, nós vivemos um tempo de crentes sem raízes. Crentes que não têm profundidade na palavra, não têm profundidade no relacionamento com Deus, não têm profundidade na experiência com o Senhor, não têm profundidade nas coisas que são do afeito a Deus, afeitas a Deus. São crentes rasos. E o crente raso, ele não sobrevive. Se você for na parábola do semeador, você vai ver que a semente que caiu num lugar onde não havia profundidade, não havia condições de penetração, ela morre. Vai morrer, porque sem raiz. E por que a raiz é tão importante? Porque é a raiz da sustentação. Toda árvore precisa de sustentação. Sem sustentação, ela não consegue ficar em pé. Mas é só por isso? Não. A raiz também é que vai sugar os nutrientes da terra. É a raiz que vai absorver a água. E é a raiz que vai armazenar muito daquilo que ela suga na terra. Por isso a raiz é muito importante na vida do crente. As raízes precisam ser boas, as raízes precisam ser saudáveis, as raízes precisam ser sãs. A pergunta que eu faço agora é: as suas raízes estão sãs ou estão adoecidas? Olha esse texto de Jeremias, capítulo 17. Preste atenção nesse texto. Volta um pouquinho aí, irmã. Jeremias, capítulo 17. E eu queria que você lesse comigo esse texto belíssimo da palavra de Deus, o 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, e o versículo 7 e 8. Bendita o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Agora presta atenção. E não receia quando vem o calor. E diz mais, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quem tem raízes profundas tem condições de enfrentar o ano da sequidão. Quem tem raízes profundas tem condição de enfrentar o calor, a pressão, a dificuldade, porque as raízes dão condições para isso. Ele tem aonde se abeberar, ele está com as suas raízes fincadas, e ele então consegue se alimentar, ele consegue crescer.
Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo que tem crentes que têm raízes profundas, tem crentes que têm muito problema de raiz. E será que é possível, pastor, nutrir problemas, e os problemas que muitas vezes estão enraizados na nossa vida? Será que isso é possível? A Bíblia fala. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo 15, fala que existe a raiz de amargura, a raiz adoecida. E a raiz adoecida, ela causa problemas na vida. Sabe por quê? Via de regra, ninguém enxerga a raiz do outro. Se você olhar para o irmão aí do lado, você não vai saber se as raízes dele estão boas ou ruins. Você pode ver uma pessoa sorrir aqui na frente, você pode ver uma pessoa cantar, você pode ver uma pessoa tocar, pregar, você pode ver pessoas fazendo tudo. Pode ser que ele tenha problemas gravíssimos na raiz. Problemas de rejeição, problemas de dificuldade de relacionamento, problema muitas vezes que ele traz na sua família, uma crise existencial. Muitas vezes ele traz série de problemas, traumas e outras dificuldades, não só de ordem psicológica, mas problemas espirituais. Há pessoas que têm sérios problemas de raiz no sentido de perdoar, não perdoa. Há pessoas que têm problemas de raiz, não conversam com outras pessoas. Há pessoas que têm problemas de raiz, não aceitam determinadas circunstâncias. E esses problemas estão enraizados na vida. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela é perigosíssima. Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia em Hebreus, preste atenção nesse texto. A palavra de Deus diz que o problema de raiz priva você, e priva você de algo importantíssimo na sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo 15 diz: tendo cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aqui o problema de raiz. Priva você da graça, perturba e contamina. E esse é grave, adoece a vida, adoece, não há fruto, não há produtividade, porque o problema é de raiz, e é por isso que é preciso verificar a raiz. E a palavra de Deus fala, porque uma raiz boa, ela vence as dificuldades, uma raiz boa, ela encontra água, uma raiz boa dá sustentação na hora difícil, mas a raiz condenada, ela enfraquece a árvore, e na hora da dificuldade ela sucumbe. Eu quero chamar a sua atenção para Provérbios, capítulo 12, o versículo 3. Um texto belíssimo também, que tange a esse respeito. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos, porém, nunca será removida. Se as suas raízes estiverem bem firmadas, se as suas raízes estiverem na palavra, se as suas raízes estiverem em Deus, se as suas raízes estiverem aprofundadas na comunhão com o Senhor, diz a palavra de Deus, como justo, você não vai ser removido, você não sucumbe. Por isso, verifique as suas raízes. Pode ser que não haja produtividade, porque as raízes precisam ser tratadas. Mas em segundo plano, a palavra de Deus também vai nos dizer uma outra coisa. Além das raízes, você precisa combater as ervas daninhas. Você pode virar para a pessoa do lado e diz: combata as ervas daninhas. Irmão querido, na parábola do semeador também fala das ervas daninhas. As ervas daninhas estão presentes lá. A palavra de Deus fala que o espinho muitas vezes está no meio. A palavra de Deus fala do joio, que é uma erva daninha, e que vem para destruir a boa semente. Mas a erva daninha tem algumas características. Quem aqui já viu falar de tiririca? Não o palhaço, não o deputado, né? Mas quem já viu falar da plantinha chamada tiririca? Aquilo é uma coisa interessante. Você vai lá e arranca, e então você fica feliz, porque você arrancou aquelas 2 folhinhas ou 3 que aparecem, e aí você fica feliz, no outro dia ela está sol brilhando, 40 graus, como no Espírito Santo, né? E você diz: não é possível, não choveu, e como que... Mas aquilo cresce numa velocidade espantosa. Aquilo tem uma capacidade de regeneração. E você só acaba com aquilo se você fizer uma coisa. Se você for na batatinha, que via de regra está um palmo abaixo. Ou você vai lá, ou então você vai ter aquela erva daninha ali na sua vida. E as ervas daninhas têm características interessantes. Leia aqui, qual é a primeira característica da erva daninha? Primeiro, quem aqui já plantou tiririca no seu jardim?
Já? Vou plantar tiririca no meu jardim, vou plantar lá. Ninguém faz isso. Não precisa ser plantado. Aquilo vem no vento, aquilo os pássaros trazem, aquilo surge do nada. Você compra a grama, ganha de presente no portfólio, já vem a tiririca junto. Você vem no pacote, está presente em todo lugar. Segunda característica, não precisa de cuidado. Você já viu uma pessoa com um regador dizendo, vou regar a tiririca aqui hoje, porque senão ela vai morrer? Não existe isso. Não precisa de cuidado, você não precisa ser meticuloso, você não precisa ficar cortando nada, aquilo vai crescendo. Não precisa também de adubo. Nenhuma erva daninha precisa de você ficar colocando lá adubo, botando calcário, botar qualquer coisa. Não, aquilo desenvolve de qualquer jeito. E ela, via de regra, a erva daninha ocupa todos os espaços. Tem um espaço, ela está lá. Tem um lugar, está lá. Erva daninha. Aí eu perguntaria a você, irmão, o que é erva daninha? O que pode ser erva daninha na vida do crente? O que pode se tornar uma erva daninha na minha vida? As preocupações da vida. Jesus menciona isso em Mateus capítulo 6. Muitas vezes as ervas daninhas podem ser preocupações. E essas preocupações tomam tão conta de mim que eu fico preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, o dia de amanhã. Eu fico preocupado com as coisas e eu deixo de viver o dia de hoje. Deixo de experimentar a bênção que o Senhor preparou para mim hoje. Porque as preocupações fazem isso. Eu lembro daquele sujeito que estava conversando com o outro, e disse, rapaz, esse galo seu é um problema. Disse, qual é o problema do meu galo? Não, esse galo disse, o galo canta demais, rapaz. Ele, como? Todo galo canta. Ele disse, mas eu não consigo dormir com esse galo seu. Mas por que você não consegue? Porque eu nunca sei a hora que ele vai cantar, e eu fico esperando ele cantar para eu depois dormir. Irmão querido, como é que eu posso ficar esperando o pior? Como é que eu posso ficar esperando as coisas acontecerem para eu ordenar a minha vida? Erva daninha. Mas existe outros tipos? Existe. O trabalho pode ser uma erva daninha na minha vida. Eu posso me doar tanto ao trabalho, que Deus pode ficar do lado. E a palavra de Deus diz isso, não é? Lá no Salmo 127 diz assim, é inútil acordar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores. Tem gente comendo pão de dores. Tem gente morrendo de trabalhar. Tem gente ajuntando, enquanto está com saúde, para ficar doente e gastar o que ajuntou. Tem pessoas assim o tempo todo, porque ele está vidrado naquilo. Aquilo pode se tornar uma erva daninha. Eu não estou dizendo que trabalhar é errado, não. Pelo contrário, a Bíblia manda a gente trabalhar. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, diz a palavra. Mas o texto da Bíblia vai nos chamar a atenção para aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Outras coisas que podem atrapalhar a nossa vida. E aí vem um sinal de erva daninha na nossa vida. E eu quero apontar alguns traços sinaléticos aí de erva daninha na nossa vida. Negligência. Quando você começa a se tornar negligente com a palavra, com o culto, com a oração, com as campanhas da igreja, com aquilo que é de Deus para a sua vida, com aquilo que o Senhor quer que você faça. A negligência é sinal de erva daninha. E não é só na igreja, não. Se você é um músico, faz parte da sinfônica ou da filarmônica aqui, e começa a ser negligente, é sinal de erva daninha. Tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está bem. E é importante averiguar a vida. Peraí, o que é que está acontecendo? Porque a negligência é o primeiro sinal. O segundo sinal é a complacência. Eu começo a aceitar tudo. Eu começo a achar que tudo está bom. Eu começo a concordar com tudo. E aquilo para mim está ótimo. Está ótimo. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus está ótimo. Todo mundo está andando de mãozinha dada. A Antonelli está dizendo que agora o certo é homem com homem, mulher com mulher. E está ótimo, é isso mesmo. O padrão Globo é o padrão de Deus, não é não, irmão? E aí a gente tem que começar a dizer, opa, tem alguma coisa que está na contramão de Deus. Tem alguma coisa que não está batendo na palavra. Tem alguma coisa que está fora do que Deus quer. E aí eu preciso pensar, será que a erva daninha na minha vida? Será que eu vou ficar repetindo como um papagaio aquilo que está sendo dito por pessoas que nunca conheceram a Deus e que nunca tiveram experiência com o Senhor? Mas há um terceiro sinal de erva daninha na nossa vida, a indiferença. Nada me atinge, não estou nem aí para nada, o mundo está desabando, as pessoas estão se perdendo, todo mundo está se destruindo, está ótimo, tá beleza, não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu estou aqui na igreja, mas isso aqui não tem nada a ver, não fala comigo. Erva daninha. Tem alguma coisa que não está bem, e aí é preciso verificar essas ervas daninhas, arrancá-las antes que elas matem você. Mas há um terceiro ponto importantíssimo que a gente precisa para produzir fruto.
é submeter-se à poda. Meu amado irmão, a palavra de Deus fala que a poda é fundamental. E por que a poda é fundamental na vida da gente? Porque a poda ela vai realizar algumas coisas importantes, como limpar, como proporcionar oportunidade para o fruto. E é interessante que a palavra de Deus fala que Deus realiza 2 tipos de poda principais na nossa vida. Primeiro, Ele poda as árvores improdutivas. Se você é uma pessoa improdutiva, se prepare, meu irmão, que a poda vem. Deus vai podar você. E Ele poda com que propósito? Que você cresça. Ele poda com que propósito? Que você se desenvolva. Ele prova com que propósito? Que você saia do estágio que está. Se você está na zona de conforto, te prepara, porque vai vir a poda. Mas a poda não vem só para um improdutivo. A Bíblia diz também que Deus também poda aquela que dá fruto. E aí você vai dizer, mas espera aí, pastor, está dando fruto, não era para Deus pôr a mão? Não era para essa tesoura vir para o meu lado? Não era para Deus tratar comigo? Eu estou dando fruto, eu estou ganhando pessoas, eu estou visitando, eu estou indo lá no presídio, eu visito o hospital, eu tenho um pequeno grupo na minha vida, e eu trabalho lá na minha casa, eu não preciso de poda. Os que dão fruto também precisam. E se você for comigo lá em João, capítulo 15, você vai ver que Deus poda aqueles que dão fruto. Para quê? Vamos ver na Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 15. A palavra do Senhor fala que Deus poda com um propósito, aquele que dá fruto, o que não dá e o que dá. E a palavra de Deus fala isso. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o Senhor vai podar porque Ele disse assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, e quem não permanecer na videira, assim também não permanecerá em mim. Agora olha o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. E toda vara que dá fruto, diz o quê? Ele a limpa. Para quê? Para que dê mais fruto. Então Deus poda a que não dá fruto, para dar a oportunidade a ela. Mas Deus também poda a que dá fruto, para que ela dê mais ainda. O que é que pode ser a poda na vida de um crente? Pode ser um momento de crise, pode ser um momento de deserto, pode ser um momento de dificuldade financeira, pode ser um momento em que Deus vai tirar algo de você. Deus teve que realizar uma poda na vida de Abraão. E aquela poda era necessária. Quando ele diz, sobe e vai lá e oferece o seu Isaque a mim. Se Deus não realiza aquela poda, o Isaque assumiria o lugar de Deus. Mas Deus precisava fazer aquela poda. E não foi fácil, muito difícil. Você lê a palavra com cuidado, você vai ver a dificuldade. E muitas vezes Deus realiza esse tipo de coisa na nossa vida. Ele muitas vezes nos tira alguma coisa, acrescenta alguma coisa, permite alguma coisa na nossa vida, mas a poda não é um castigo em si, é uma oportunidade para crescermos. É interessante, em Divinópolis, eu pastorei lá 8 anos, e a igreja tinha um sítio. E quando nós compramos o sítio, tinha muitas laranjeiras. E tinha um rapaz lá na igreja que ele vivia me pedindo emprego, e ele disse, pastor, o senhor não tem algo para mim? Eu disse, tenho. Você sabe podar plantas? Ele disse, sei. Disse, ótimo. Ele falou, nós compramos um sítio, eu estou precisando podar umas laranjeiras, e você tem como podar? Ele disse, perfeitamente, estarei lá. Entreguei a chave do sítio, ele foi lá, podou. Disse, pastor, está podado. Quando eu cheguei lá, que eu olhei as laranjeiras, eu fiquei assim, ó. Todas elas estavam assim. Eu olhei aquilo e falei, o que você fez? Ele desfolhou todas elas. Tirou todas as folhas. Eu pensei que um exército de formigas tinha avançado sobre as laranjeiras e tinha arrasado com elas aquela noite. Ele limpou, ele desfolhou. Aquilo não era poda. Aquilo poderia até ter sido usado, mas não naquela circunstância. Por quê? Ele ia prejudicar as laranjeiras. As laranjeiras iam morrer daquela forma, porque precisava da fotossíntese. As folhas eram necessárias. Poderia tirar as folhas que não eram boas, mas não arrancar todas as folhas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe até onde Ele pode podar. Não vem sobre nós nenhuma provação além das nossas forças, nenhuma.
A aprovação que vem na medida certa, no tempo certo, na hora certa, com o propósito de gerar crescimento na sua vida. Deus precisava fazer uma poda na vida de Paulo. E ele ora e diz: Senhor, eu queria que o Senhor tirasse esse espinho na carne. E ele ora a primeira vez e Deus não responde. Ele ora a segunda vez e Deus não responde. Ele ora 3 vezes e Deus fala não. E diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu o que Deus estava falando. Deus estava dizendo para ele: Paulo, eu vou precisar podar você, porque eu dei a você oportunidades, eu dei a você privilégios. Você teve um privilégio que ninguém teve. Você teve até o 3º céu. Você viu coisas e ouviu coisas que ninguém ouviu. Mas eu preciso usar a poda na sua vida. E eu preciso que você entenda isso. Ele disse: então, de muito boa vontade me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o Senhor seja engrandecido na minha vida. Irmão querido, eu não sei se você está vivendo um momento de poda, mas se está, louve ao Senhor por isso, porque Ele quer que você cresça. Submeta-se à poda. 4º lugar, é muito importante que você agora ajunte forças. Preste atenção nisso. A produção de um fruto, ela é resultado de um ajuntamento de forças. E ajuntamento de forças que parte da raiz. Se a árvore não tiver raízes bem firmes, ela não poderá produzir fruto, porque ela não terá nem água, nem os sais minerais, nada dos nutrientes que vêm de lá. Ela precisa ter, para que ela possa produzir. Então é preciso o quê? Um esforço completo, ajuntar forças. Ajuntar forças nesse sentido significa que você vai fazer tudo para que a produção de fruto aconteça. Tem a parte divina, mas também tem a parte humana. Tem a parte do querer, tem a parte do efetuar. E a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Algumas pessoas que dizem: pastor, eu não posso ajudar, não posso fazer nada na igreja, eu não posso cantar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu não senti. Crente não age na base do eu sinto. Até porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O crente abre na base da submissão a Deus. Ele se submete e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Deus então opera nele o querer e o efetuar. Ajuntar forças nesse sentido de se esforçar completamente, oferecer tudo ao Senhor com foco. É preciso ter foco. Eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo, não é possível. Antigamente a gente pensava que o melhor crente da igreja, e eu vivi isso, porque eu fui criado desde pequenininho na igreja, eu nasci na igreja, e eu pensava que o melhor crente da igreja é aquele que fazia tudo, e eu descobri que não é assim. O melhor crente da igreja é aquele que descobre a sua área de ministério, é aquele que se coloca nas mãos do Senhor e faz bem aquilo que Deus lhe capacitou para fazer. Ele não consegue fazer tudo, até porque o pastor não consegue fazer tudo. Eu já fui pastor de igreja pequena, pastor Elande também, pastor Paulo também. Em algumas igrejas que eu fui, eu tinha que tocar, eu tinha que cantar, eu tinha que estar na porta, eu tinha que lecionar na escola bíblica, mas era uma tragédia, era uma dificuldade. E é importante que cada um assuma o seu papel. No ministério de Jesus foi assim, Jesus oportunizou a todos. E Ele disse para eles: agora eu preciso das forças de vocês, ajuntem suas forças, porque vocês vão sair de 2 em 2. E vocês vão entrar nas cidades, e vocês vão pregar, e vocês vão falar, e vocês vão testemunhar. E a Bíblia diz que eles foram na ousadia do Senhor, porque ajuntaram suas forças, com foco na visão, e a frutificação veio, porque o diabo caía como um raio do céu, o poder de Deus estava agindo através da vida daquelas pessoas. Quero finalizar pensando com você agora. A palavra de Deus fala que uma vida produtiva, portanto, ela vem de quando você checa suas raízes, quando você combate as ervas daninhas, quando você submete a poda e quando você concentra as suas forças para que o fruto aconteça. A raiz bem fundada, sugando os nutrientes da terra, extraindo a água, passando pelo caule, indo até aos galhos, os galhos produzindo as flores e as flores produzindo os frutos. Tudo uma concentração de forças, com a bênção de Deus, é claro, e aí o fruto vai acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para o texto. E a gente não pode deixar de olhar para esse texto agora, nessa noite. A palavra de Deus diz que tudo isso estava acontecendo. Mas o Senhor foi lá, e o texto bíblico fala nessa parábola, que aquele dono da figueira foi lá ver a figueira, e ele procurou fruto nela, e não achou. Há
quanto tempo Deus está procurando fruto na sua vida e não acha? Ele foi lá procurar fruto. Foi o primeiro ano, não achou. Então ele concluiu: esse ano não deve ser um ano bom. Talvez não choveu muito, provavelmente essa figueira aí não reagiu, vou dar uma segunda oportunidade. Segundo ano, foi lá, também não achou. Disse: não, já dei 1 ano, 2 anos, mais 1 ano não custa nada. 3 anos. E ele então chega para o viticultor e diz: eis que há 3 anos venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Irmão, você está aqui há 115 anos? Não. Você está aqui talvez há 10 anos, talvez há 15, talvez há 20. O pastor Irlande falou que passou 40 e poucos anos, 44 anos. Quantos frutos o Senhor tem encontrado em sua vida durante esse tempo? Quais são os frutos que Ele pode dizer que encontrou em você? Eu estou procurando fruto. O Senhor está procurando. Porque Ele me criou e te criou para que a gente produza muito fruto. Não pouco. Não frutos mirrados. Não aquela frutinha que não serve para nada. Não aquela expectativa de fruto, mas fruto. O Senhor espera isso. E é interessante o que a palavra de Deus fala. O Senhor dá uma ordem dura. O Senhor diz assim: corta essa figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Palavra dura. O crente que não dá fruto, ele se torna inútil na seara do Senhor. Ele ocupa lugar. Ele é uma pessoa que está sentado no banco. Ele é uma pessoa que vira um espectador. Ele é aquela pessoa que assiste, mas ele não é aquela pessoa que dá fruto. O Senhor quer mais do que um assistente, um espectador de igreja. O Senhor quer fruto na vida. E a palavra dele é dura. Mas me chama a atenção o que o viticultor diz. E eu chamo a sua atenção agora para o que ele fala. Preste atenção, ele diz: Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, deixa ainda este ano. Quem sabe, meu irmão, este é o ano da sua oportunidade. Preste atenção no que o viticultor falou: deixa mais 1 ano. Quanto tempo você terá de vida? Não sei. Você pode viver mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 100 anos, 200, não sei. Mas ele pede mais 1. E quem sabe este ano seja o ano da produtividade maior da sua vida. Senhor, deixa mais 1 ano. Mais 1 ano. Isso é importante, importantíssimo. O Senhor está abrindo um leque de oportunidades para você, que talvez olha para trás e não consegue enxergar nada. Talvez olha para trás e não consegue ver fruto nenhum. Talvez olha para os lados e não consegue ver fruto. Por quê? Porque você está caminhando sem frutos. E não pode, porque Deus espera muitos frutos. Mas é interessante que ele pede mais 1 ano, mas ele fala algo interessante logo em seguida. Olha na Bíblia comigo, Evangelho de Lucas. Coloca aí para mim o próximo slide. Ele fala de 3 coisas que ele vai fazer para que o fruto venha. E quem sabe essas 3 coisas precisam acontecer na sua vida nessa noite. A primeira coisa que ele diz: Senhor, eu vou cavar. Eu vou cavar aqui no pé dessa figueira, Senhor, e eu vou tirar tudo aquilo que é empecilho para que ela produza fruto. Irmão, olhe para trás agora, por favor. Olhe para trás, por favor. Não nessa direção, mas na sua vida. O que é empecilho para que você produza fruto? O que é empecilho? Tem algumas coisas que Satanás vai colocando. Tem algumas coisas que ele vai ajuntando para que não produza fruto. Ele vai petrificando a vida, ele vai cimentando a vida, ele vai colocando dificuldades, ele vai colocando doenças, ele vai colocando uma série de problemas. Não que as doenças sejam nitidamente utilizadas como meio de Satanás, mas muitas vezes Satanás nos oprime através das enfermidades. É importante a gente pensar nisso. O que é empecilho? Eu vou cavar isso, eu vou tirar essas pedras, eu vou tirar esses pedregulhos, eu vou tirar essas coisas que estão plantadas na minha vida, que estão impedindo o fruto de Deus na minha vida. Amém, igreja? Vou tirar, eu vou cavar. Agora, cavar não é fácil não, irmão. Mas é preciso, Lá no Velho Testamento tem uma história fantástica. E o texto bíblico nos conta a história quando Deus mandou o povo cavar. Ele diz: pode cavar aí no deserto. Cava. Mas cavar para quê? Não, vocês não vão ver chuva.
Vocês não vão ver nuvem, não vão ver nada, vento, nada, mas amanhã eu vou encher esses poços aí. O sujeito que tinha fé foi lá e cavou um poço profundo. O sujeito que não tinha fé nenhuma chegou lá, deu uma pá e foi embora. Ele disse: como é que vai vir chuva aqui? Olha aí, não tem como, o céu está limpinho, não tem uma nuvem, não tem um vento, não tem nada, não tem como. No outro dia o Senhor encheu os poços profundos tinham mais águas. Cava aquilo que é empecilho. Mas ele disse uma outra coisa, ele falou assim: eu vou adubar. Será que está faltando adubo na tua vida? E o que é o adubo? Eu acredito, pastores que estão aqui, colegas queridos, que não tem adubo melhor do que esse. Palavra. Quem sabe está faltando a palavra na sua vida, está faltando oração, está faltando consagração, jejum, talvez esteja faltando uma entrega profunda. Adube, deixa Deus adubar a sua vida, adube com as coisas de Deus. O inferno está adubando a vida das pessoas, e usa a mídia, usa N coisas para adubar a vida das pessoas com as coisas ruins, mas você precisa ser adubado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E se a sua vida for adubada por Deus, pode ter certeza, meu irmão, que você vai reagir. Mas ele falou uma terceira coisa, e essa terceira coisa me chama a atenção. Ele disse assim: Senhor, espera mais um ano, se der fruto, bem, se não der, eu vou arrancar. Espera, Senhor, mais um ano. Se o Senhor puder fazer isso, faça isso, Senhor, me dê essa oportunidade. Espera mais um pouquinho. E ele diz: até que eu cave em derredor, deite estrume ou adubo, e se der fruto, bem, mas se não, eu vou cortar. Agora é a hora da espera. Deus vai esperar quanto tempo para ver frutos na sua vida? Quem sabe hoje à noite seja o dia de você dizer: Deus, eu quero dar frutos na minha vida. Eu não quero que o Senhor fique esperando mais 3 anos, mais 4 anos, mais 10 anos, mais 15 anos. Hoje eu quero começar a dar frutos, e eu quero que o Senhor venha e me ajude a tirar aquilo que precisa ser retirado da minha vida. E eu quero colocar a minha vida nas suas mãos, e eu quero que o Senhor adube a minha vida com o seu poder, com a sua graça, para que eu seja uma árvore frutífera em nome do Senhor. Você crê nisso? Então eu queria convidar você para curvar a sua cabeça.